O professor orientador é o Pécora. E vamos lá. O objetivo deste trabalho é usar o algoritmo de previsão de séries temporais, o Prophet. O Prophet é do Facebook, né, open source, para prever os números de morte violenta e compará-los com os dados reais. Parece bastante impactante isso daí, falar de morte violenta, mas vamos ver com mais detalhes sobre o que são esses números e como é que pode ser usado em nosso favor. A primeira coisa que nós vamos ver, né, antes de começar a falar daqueles números, é o que é um algoritmo de previsão de série temporal. Então vamos ver o que é um algoritmo, o que é uma previsão, o que é uma série temporal. Definição de algoritmo, né, podemos encontrar, uma das definições é um procedimento passo a passo para a solução de um problema. Ou uma sequência de comandos, instruções ou raciocínios feitos sistematicamente para alcançar um objetivo. Essa é a definição de algoritmo que encontramos. Vamos ver agora o que é uma previsão. Segundo o dicionário online de português, a primeira definição é o que se faz antecipadamente, uma antevisão. O que se realiza com antecedência e que poderá ocorrer futuramente. A previsão do tempo, por exemplo. Suposições sobre o que ainda não ocorreu, uma conjectura. Todas essas são as definições que o dicionário online de português nos dá. Um exemplo de previsão aproveitando o momento é o que vai acontecer logo mais hoje, né? Qual será o placar do jogo da seleção brasileira de hoje, né, contra a Croácia? É um exemplo de previsão, né? Prever o placar, aí, quem apostou em bolão, coisa do tipo. A nossa previsão vai ser baseada vai ser bem mais sólida do que um bolão. Agora, série temporal. Né? Vamos ver o que é uma série temporal. Segundo a definição de Ferreira, 2006, uma série temporal é uma sequência de observações sobre uma variável de interesse, onde a variável é observada em pontos temporais discretos, usualmente equidistantes ou contínuos. A gente vai ver com mais detalhes isso no final da apresentação. Vamos voltar a falar sobre séries temporais. Na verdade, a gente vai estar falando o tempo todo, mas tem uma jogadinha aí sobre série temporal que a gente tem que prestar bastante atenção. No nosso trabalho, falando sobre mortes violentas, né, vou já entrar no assunto, as mortes que acontecem no Estado é de por dia, né? Quantas mortes aconteceram em um determinado espaço de tempo é por dia. Esse é o ponto temporal discreto nosso. Mas, enfim, né, o que é morte violenta? Né? O que a gente vai considerar morte violenta nesse trabalho? Bem, hoje a gente vai considerar homicídio, uma morte violenta. O suicídio, também uma morte violenta. Exame em local de morte. Parece bem estranho, né? Porque a gente já falou de homicídio e suicídio, e um exame local de morte também não é homicídio e suicídio. Pode ser, inicialmente é que não se sabe, né? Pode ser que a causa da morte da pessoa é desconhecida, pode ter sido uma causa natural, foi atender no local, né, o especialista, e viu que às vezes a pessoa já estava há muito tempo morta, né, já está em estado avançado de decomposição, não dá para saber se foi um homicídio, um suicídio, uma morte natural, então é um exame em local de morte. O quarto item da nossa lista é um acidente de trânsito e morte, né? Acidentes de trânsito e morte. E o quinto item é atropelamento, né? Mas todo atropelamento no acidente de trânsito e morte claro que é, né? O porquê dessa distinção, eu não sei. Né? Lembrando que esses dados estão disponíveis, esses dados sobre todos os atendimentos sobre morte violenta, perícias relacionadas à Polícia Científica do Estado do Paraná, que foram usados nesse estudo, são abertos ao público. Está lá isso como acidente de trânsito e morte, atropelamento. Talvez para dados estatísticos futuros, né, talvez seja relevante diferenciar uma batida do atropelamento. E por último, o confronto com a polícia. É a morte por ação da polícia. Esses são, então, os nossos 6 tipos de morte violentas que consideramos no estudo. O detalhe é que isso no estado do Paraná é muito grande, né?
eu reduzi para a apresentação aqui somente uma pequena porção do que acontece, né, de todas as regionais, dos atendimentos de ML, polícia científica, tal. Eu só reduzi a uma única cidade. Vocês fazem ideia que cidade que é essa? Tem uma dica aí no slide. Sim, quem falou Cascavel acertou, né? A gente vai estar usando Cascavel. Não somente a cidade de Cascavel, a regional de Cascavel e todas as outras cidades que ela atende. Por que Cascavel? Porque é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, é uma área, está numa parte relativamente centralizada no estado do Paraná. Bem, já falei, né, mais de 100 mil habitantes, segundo o censo de 2010, e eu acho que é um bom exemplo para utilizarmos aqui nessa apresentação. E aí vai, né, eis o Profit, né, esse é o gráfico que o Profit dá, depois da gente pegar o data frame, tratar ele, eliminar os exames que a gente não quer, filtrar somente nas mortes violentas que usamos ali, ficarmos só na regional de Cascavel, etc. e tal, e aplicando o Profit, a gente tem esse gráfico aí. Esse gráfico de 2014 pega todas as mortes violentas, segundo aquela nossa listinha, de 2014 até 2021. E isso no estado, na região de Cascavel, ali, né, atendido pela regional de Cascavel, somente Cascavel. Isso é por mês, essa distribuição aí do gráfico está por mês. Temos ali esses pontinhos pretos, foi o que realmente aconteceu. E temos a curva em azul, que é a modelagem feita pelo Profit. Depois de 2021, ali de 2021 a 2022, já é a modelagem do Profit. Vamos ver como é que ficou essa modelagem. Né? Esses são os dados reais, ali anteriormente era o que o Profit tinha, mas isso é o que aconteceu de verdade. Isso em 2021. E aí, agora temos o Profit junto com os dados reais. Né? Os dados reais é aquela cor alaranjada ali no final, com o Profit. Aqui está mais fácil de ver, né? No período mais curto, de um ano ali, de janeiro de 2021, né? Até 2021 inteiro, até 31 de dezembro de 2021. E como na vida real, a previsão nem sempre atende à realidade, né? Mas vamos analisar esses dados para ver o quão bom eles são, ou se podemos descartar, ou coisa do tipo. Temos aqui uma distribuição muito interessante, né? O Profit também nos dá por dia, por ano, por hora, dá tendências também, tem diversas ferramentas que ele nos dá. Eu achei essas três bastante interessantes, principalmente a primeira, que tá falando aí o quanto se morre mais, né? Pelo menos violentamente, segundo aquela nossa listinha, por semana. Vendo ali, ó, que começa em sexta-feira para o sábado e dá o pico, né? É o início do fim de semana. Depois mais ou menos igual no resto da semana. A última ali também, o dia, é bastante interessante, né? Porque a maioria das ocorrências acontecem das 8 da noite às 3 da manhã, né? Olhando o gráfico. Isso é bastante relevante. Bem, esses são os erros, o Profit também dá, o root mean square, e etc, o MAI, o MAP. São números assim, relativamente bons que estão aparecendo aqui, né, dado esse estudo. Aqui o gráfico do mean square, ficou legalzinho, sem grandes erros, isso me surpreendeu até. Mas tem uma coisa que devemos conversar com mais detalhe, né? Lembra lá no começo, quando falando de série temporal, né? Sobre as séries temporais. Essa série temporal é estática ou não estática? Uma série temporal estática é aquela que a função não varia com o tempo. E a não estática varia. Nessa nossa série, o que está acontecendo? É estático ou não? Bem, existem testes que podem ser feitos para verificar isso daí. Um deles é o KPSS. E o de interessante para a gente desse KPSS é o teste P,
que aquele segundo número ali, o 0,1 está dando o nosso, né, 0,1. Significa que ele é estático, né, é um número grande, isso é relevante para o estudo. Se fosse um número menor que 0,05, a gente teria uma série temporal não estática. Aí a gente teria que tratar essa série. O Prophet não trata automaticamente, não. A gente teria que fazer ajustes. Muitas vezes os ajustes não são fáceis. Tem que diferenciar a curva, ou então tirar raiz, N raízes, tirar logaritmo, enfim, né? Todos os três misturados, né? Para vários procedimentos matemáticos, para deixar uma curva bonita, né? Que seja estática, né? Com o passar do tempo. Bem, felizmente esse daqui deu estático já. Me surpreendeu, porque o número da população vai aumentando, eu esperava o aumento de casos também, eu esperava com a mudança de cidades que a regional de Cascavel atende, poderia influenciar, variando o número da população, de casos, enfim, mas deu bonitinho aí, deu estático. Os números são relativamente bons nesse estudo, e esse é só uma pontinha que talvez possa ser usada na dissertação, não sei se eu vou usar, não sei se é relevante, o que eu pretendo fazer na dissertação é mostrar o quanto de capital humano deve ter em cada regional. É claro que o número de atendimentos é relevante, mas não é a única coisa. Eu não sei se vou tratar dessa forma com o Prophet. Desse estudo, para quem quiser, né, continuar ou ter uma ideia, é bem interessante. É possível encontrar muita gente que associa índice de DH no município, né, de uma região, pelo número de atendimentos, de ocorrências policiais, ou então pelo número de mortes violentas. Índice Gini, né, que é o de distribuição de renda, também associado a isso. Ou a própria especulação imobiliária, né? Dá para brincar bastante com isso, tentar fazer previsões. E ver o que se pode tirar disso. Lembrando que são dados públicos, a gente acha no site da PCP, né, do Paraná, né, Polícia Científica do Paraná, estão lá gratuitos para a gente usar. Então é isso.